Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E como toda semana nós temos o nosso encontro para falar de educação, para falar de ações que são relevantes para o avanço da educação municipal em Campos. E hoje eu destaco aqui a presença de uma pessoa muito ilustre que eu começo descrevendo como a promotora de justiça de tutela coletiva da Infância e Juventude de Campos, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que iniciou no dia 13 de maio o projeto Infância em Ação, em parceria com a nossa Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. O projeto visa promover ações de forma periódica em módulos para mapear, sob a ótica das crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de educação, as demandas por políticas públicas em suas áreas de convivência. A nossa entrevistada da semana é a promotora de justiça da tutela coletiva da Infância e Juventude, Anique Rebelo Assede Machado, a quem eu cumprimento e agradeço pela participação. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante que é a educação e especificamente também sobre o projeto Infância em Ação. Agradeço o convite e a oportunidade, é uma honra estar aqui. Doutora Anique, a gente começou esse trabalho, da educação com o Ministério Público, eu me recordo ainda em 2021, a rigor nós nos conhecemos no trabalho remoto à época, em função da pandemia, as reuniões eram todas online, e ali eu pude inicialmente reconhecer na senhora o nível de profissionalismo, eu já a conhecia de nome, mas não tinha uma interação no trabalho profissional, e foi a partir desse período que a gente começou também a trabalhar cada vez mais, procurando alinhar as ações da educação dentro daquilo que nós já tínhamos, digamos assim, de pendências identificadas relacionadas à solução de problemas que são próprios da gestão pública. E é nesse sentido que a gente estabeleceu um relacionamento institucional entre a Secretaria de Educação e a e a Promotoria. E dessa forma a gente conseguiu, a meu ver, ter avanços e ações que, por vezes, ainda estavam meses e meses sem ter soluções. Reconhecemos que ainda há um conjunto de ações que a Secretaria de Educação e o Poder Público precisa desenvolver, mas há hoje, a meu ver, uma condição de alinhamento de trabalho, muitas das vezes, com uma compreensão da sociedade e também do Ministério Público de que o trabalho do setor público ele é feito por uma ordem e uma lógica de prioridade. E a gente vem procurando, dentro do possível, superar esses desafios. Tanto isso é verdade que a gente conseguiu, mais recentemente, estabelecer um projeto, por iniciativa da senhora, do Ministério Público, mas com a parceria e a participação da Secretaria de Educação. Isso é comum acontecer aí nos diversos municípios? Então, de fato, eu me lembro do nosso primeiro contato, o início dessa relação institucional, logo após a parte mais crítica da pandemia, o retorno às aulas presenciais, aquele cenário de grandes desafios, dificuldades, Havia muito trabalho a ser feito e a gente pôde, ao receber as demandas, ir acompanhando as ações que eram implementadas então pela Secretaria de Educação com relação à merenda escolar, à reestruturação física das escolas, à oferta da educação de qualidade, enfim. E como o senhor mesmo fala, ainda há muito a se fazer, mas com certeza a gente reconhece o grande avanço, que o planejamento que a Secretaria conseguiu fazer desde esse início conturbado até os dias atuais já é visível, A gente, a expressão disso é essa oportunidade, de um projeto voltado para atender a crianças e adolescentes, iniciado pelo Ministério Público com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Essa articulação
entre as duas instituições, Ministério Público e município, está sendo possível exatamente porque a gente hoje já conta com um ambiente em que as coisas estão funcionando, ainda que com uma outra dificuldade que precisa se avançar, como em toda a administração pública, né? Mas já com condições de oferecer um pouco mais, né, de espaço aos alunos da rede pública municipal, às crianças e adolescentes como um todo, de participarem desse processo de construção que é, né, o investimento em políticas públicas voltadas para a defesa e proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Eu não posso negar, doutora Anick, que assim que eu cheguei, cada vez que falava-se a palavra Ministério Público, era sempre assim, por parte dos nossos gestores, no âmbito aqui da Secretaria de Educação, também os nossos diretores escolares, sempre tinha aquela leitura, o Ministério Público está demandando algo ou está cobrando algo, como se aquilo fosse para além da nossa obrigação estar atendendo. E aí, para esclarecer um pouco isso, eu queria perguntar como é a atuação da sua promotoria, já que a gente tem como público os nossos gestores, profissionais da educação, de fato, como é essa atuação da promotoria? Então, o Ministério Público é uma instituição, né, que constitucionalmente tem o dever de defender os direitos da sociedade, né, e mais especificamente de alguns grupos da sociedade. Então, Campos conta hoje com 3 promotorias de justiça voltadas para atender e defender os direitos das crianças e adolescentes. A nossa promotoria de tutela coletiva da infância e juventude tem por objetivo verificar se as políticas públicas que devem ser desenvolvidas para assegurar os direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente estão sendo implementadas de forma adequada para que as crianças e adolescentes possam exercer os seus direitos. Todas as vezes em que a gente tem notícias de que direitos coletivos desse grupo, crianças e adolescentes, está sendo violado, cabe então à nossa promotoria de justiça atuar, né, junto aos gestores públicos ou à comunidade, isso nas diversas esferas, tanto municipais como estaduais, né, para adotar medidas, providências extrajudiciais ou judiciais para assegurar que aqueles direitos lá previstos sejam atendidos. Então, o Ministério Público, na verdade, é um órgão que tem o papel de, na tutela coletiva da infância e juventude, principalmente, de articular, né, as diversas instituições que devem cuidar e proteger os direitos das crianças e adolescentes para atuarem de forma harmoniosa, em conjunto, né, como uma grande força-tarefa, no sentido de apoiar e permitir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente sejam plenamente exercitados. É por isso que para nós é fácil, apesar dos desafios, é fácil compreender o papel do Ministério Público, principalmente porque se a gente fala em educação de qualidade, nós temos que encarar os desafios de eliminar as barreiras que dificultam a educação de qualidade. E essas barreiras estão colocadas nas mais diversas dimensões, desde dos profissionais, a valorização dos profissionais, a quantidade de profissionais que são necessários, a estrutura, a infraestrutura, os equipamentos, a questão pedagógica, tudo aquilo que de uma maneira ou de outra impacta na aprendizagem dos alunos ou, de alguma maneira, prejudica o trabalho também dos profissionais da educação. Mas esse é um processo, como bem fala a doutora Anick, né? Sabemos que não é uma solução que se faz a todo tempo como se fosse algo num virar de chave. Então essa tolerância, né, no sentido de que a gente avança em etapas, é que vai nos permitindo mostrar ao Ministério Público que a rigor não é para o Ministério Público, tem uma finalidade que volta para a própria educação, de que há avanços que estão acontecendo na gestão, a rigor muitas das vezes provocados por ações que já existem registradas de maneira pretérita, até antes dessa gestão, que a gente tem procurado avançar cada vez mais. E aí eu lhe pergunto, vamos entrar então na nossa pauta do projeto Infância em Ação, né? De sua autoria, né? Com cocriação também, envolvendo outros profissionais. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, essa concepção desse projeto Infância em Ação é antiga, é nova? Fala um pouquinho para a gente, que a gente inclusive tem algumas imagens que nós vamos estar compartilhando enquanto a senhora fala, mostrando a riqueza do projeto, mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, a ideia nasceu, né, da necessidade ao longo dos últimos anos que a gente foi identificando à frente da Promotoria de Tutela Coletiva, no sentido de criar um canal direto de diálogo
com as crianças e adolescentes, que são os titulares dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos esses que cabe à nossa promotoria defender e assegurar. A gente foi percebendo com o tempo, né, que a maior parte das notícias de possíveis violações de direitos, enfim, de necessidades de políticas públicas, chegavam ao Ministério Público, na maior parte das vezes, por adultos, né, pais, mães, professores, entidades de classe, pessoas da comunidade, e as crianças mesmo, os adolescentes, não tinham, às vezes, um canal de comunicação direto pela própria fase natural do desenvolvimento. Mas por que não, apesar da fase de desenvolvimento ainda em formação, ainda ser uma fase peculiar, não estimular, né, a participação direta deles na defesa dos próprios direitos? Então a gente procurou criar um projeto que pudesse levar informações às crianças e adolescentes, né, sobre os direitos deles previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ampliar a conscientização da maneira como os direitos lá podem ser exercidos e conversar de uma forma lúdica sobre o que é política pública, né, qual é a tarefa que nos cabe à frente do órgão da Promotoria da Infância e Juventude e, ao mesmo tempo, né, sob o olhar deles, tentar identificar por regiões no município de Campos, as áreas que apresentam necessidades peculiares. A gente sabe que Campos é um município, é o maior município em extensão territorial do estado, né? A gente tem vários distritos que são distantes entre si, áreas rurais, e isso dificulta muito a identificação das demandas de cada área, ao mesmo tempo em que varia, né? Variam as necessidades. Então, a nossa ideia foi trabalhar com escolas e alunos de regiões diferentes, de pontos diferentes da cidade, para que a gente pudesse mapear por região, sob o olhar das crianças e adolescentes que vivem lá, que estudam lá, né, as necessidades que eles identificam em relação às políticas públicas que precisam ser desenvolvidas, ou também a identificação daquelas que já existem funcionando, né? E que medidas precisam ser adotadas para a conservação desses serviços que já estão disponíveis, para que a gente possa, então, usar essas informações como subsídios para criar os procedimentos ou os processos judiciais ou o diálogo com o poder público nas suas mais diversas áreas, saúde, educação, área urbana, enfim, esporte, lazer, para que então a gente possa desenvolver o nosso trabalho da forma mais próxima possível da realidade de cada um desses grupos que fazem parte do projeto Infância em Ação. Eu tive a oportunidade de acompanhar, não todas as ações, mas eu vi como que as crianças estão aprendendo e desejosas por aprender cada vez mais ser cidadãos, né? Ou seja, nas falas e na forma como a senhora trazia para eles esse empoderamento, por que não dizer, né? Sentir que eles, como cidadãos, ainda que mirins, podem olhar o que acontece no seu espaço de convivência, na sua localidade, no seu bairro, que eles têm eventuais insatisfações que os adultos têm. Mas quem são as crianças e os adolescentes para opinar quando, na verdade, eles têm outras, o que é esperado deles são outros tipos de comportamento? Eu acho que foi uma ruptura, talvez, de paradigma, não sei, mas a minha impressão é que eles se sentiram muito empoderados em poder dizer de viva voz, mas dizer por meio de atividades, de desenhos, de fotos, enfim, uma riqueza, né, de trazer a experiência muito pessoal deles, de como eles se veem nessa sociedade, nesse espaço que eles ali estão. Exatamente. Essa era a ideia mesmo, né, de que eles se apropriassem, tivessem a oportunidade, né, de serem estimulados a se apropriar do papel social que cada um deles desempenha, ainda que nessa fase ainda do desenvolvimento, na sociedade, da importância desse papel para construir o bem comum, né? O bem coletivo. Então, eles identificaram situações como colocar lixo nas ruas, espalhar lixo pelas ruas, o quanto isso é nocivo para o meio ambiente, pelo espaço que eles frequentam, desenvolveram noções da importância de estar num ambiente digno, de um ambiente respeitoso, né, de conservar esse ambiente. Então, a ideia também da noção de responsabilidade coletiva pelo bem público, pelos serviços públicos, né, da necessidade deles também desempenharem um papel de conservar, de mobilizar
mobilizar o grupo social ao qual eles pertencem, no sentido de conservar aquilo que já existe, né? Então, alguns deram exemplos de quadras, por exemplo, para esporte, em espaços públicos ou praças, e identificaram a necessidade de conservar isso, né? Então, assim, também ampliar a noção de que não cabe só ao poder público a tarefa, né, de ofertar os serviços, que é real, de fato cabe, mas que também cabe a cada um de nós que pertence a uma sociedade, né, o dever de conservar, de fazer o bom uso daqueles serviços que estão disponibilizados, para que, né, o bem coletivo seja então alcançado. Então, são noções mesmo de responsabilidade coletiva, de treinamento do exercício de cidadania, de participação democrática. Essa era a ideia, né, de que eles possam usufruir disso para que efetivamente sejam potencialmente adultos que possam transformar positivamente a sua realidade. E embora a gente possa chamar, né, de um projeto inicial, para quem está tomando ciência desse projeto, porque ele ainda, né, não ganhou grande divulgação, porque poucas escolas foram envolvidas, né, e a gente tem essa oportunidade aqui de já estar fazendo o registro no nosso Hora da Educação. Mas eu destaco para vocês que foram 5 unidades escolares que participaram dessa primeira etapa do projeto, né? A Escola Municipal Custódio Siqueira e a professora Olga Linhares Correia. Também tivemos a Leopoldino Maria, a Manuel Coelho e a Manuel Ribeiro do Nascimento. Então, com 5 unidades escolares, que nós tivemos representação de Guarulhos, de Goitacazes, também da Tapera. Então, tivemos aí uma representatividade que é relevante quando a gente fala de dar a oportunidade da criança, do adolescente, de fazer o olhar ao redor. E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Não teve tantas surpresas assim, mas senão pela atitude dessas crianças e adolescentes, né? Porque os problemas, de certa maneira, são conhecidos, mas não a partir do olhar delas. Pelo menos essa foi a minha impressão muito forte. Exatamente, isso é bem interessante, porque, assim, apesar da gente identificar problemas estruturais comuns entre vários municípios do nosso país, né, permitir que eles pudessem ir a campo mesmo e identificar na comunidade deles, né, se tinha praça, se tinha ambiente para esporte público, se a sua escola estava adequada, a estrutura física, os professores, se os hospitais funcionavam, se tinha medicamentos, se tinha médico, pediatra especificamente, que é, né, a especialidade que os atende. Enfim, era ampliar realmente a visão deles, né, desses serviços públicos que devem existir e que eles também precisam ter a consciência da necessidade de utilizar esses serviços, né? Eu me lembro que numa dessas escolas eu tive contato com uma das alunas participantes e ela contou, né, a dificuldade dela de muitas vezes ver o direito à gratuidade do transporte dela como estudante. De casa até a escola, ela tinha dificuldade de fazer valer esse direito, né? Porque muitas vezes o motorista do transporte coletivo cobrava mesmo a passagem, ou não parava, ou não permitia a entrada, né? E que depois que ela identificou que isso era um direito dela, né? Ela passou a exigir do motorista que ela entrasse sim, que ela chegasse até a escola, porque isso era um direito dela. Então, assim, essa conscientização é o primeiro passo, né, para que o exercício possa se dar de forma plena. E a gente está falando de uma criança entre 12 e 11 anos, né? A gente está falando de um grupo que tem mais ou menos essa idade, foi o grupo que a gente trabalhou, né? Então, essa consciência desde essa fase do desenvolvimento pode realmente contribuir para que no futuro transformações muito positivas e muito além dessas, né, sejam alcançadas. Eu tive a oportunidade de participar, né, logo nas primeiras reuniões. A senhora nos convidou para tomar ciência de como o projeto estava sendo elaborado. Eu confesso que entendi o espírito do projeto na ocasião, mas ao vê-lo sendo desenvolvido na prática, eu vi que o potencial superou, pelo menos na minha perspectiva, aquilo que estava se mirando a alcançar, principalmente pela participação, pela adesão, né, dos nossos alunos, dos nossos professores. Eu quero te perguntar um pouquinho sobre isso, porque afinal de contas a senhora esteve em todas essas unidades que eu mencionei anteriormente, conhecendo um pouco a realidade, a diversidade também, que é própria da nossa rede.
E aí eu pergunto à senhora, como foi essa experiência aí de interação com os nossos alunos, professores, gestores? Teve surpresa também nisso? Surpresas positivas, né? Muito positivas, né? O acolhimento em todas as unidades escolares foi muito profundo, a gente percebia isso desde a entrada na escola até o tempo disponibilizado pelos professores, pelos diretores, né, para criar um ambiente favorável ali à nossa chegada e à conversa com os alunos. O objetivo de ir nas escolas foi ampliar para mais alunos, né, que não faziam parte da equipe que os representava nos nossos encontros. A ideia do projeto, essa possibilidade e importância de compreender os próprios direitos e as unidades escolares que a gente visitou, né, prepararam, né, os alunos, na verdade, antes, né, então eles tinham noções de qual eram os objetivos do projeto, de forma que a nossa chegada realmente reforçou a ideia, né, fez com que houvesse um engajamento muito grande, porque apesar da gente trabalhar com um grupo pequeno de representantes, a ideia, ela conseguiu alcançar a todos os alunos que faziam parte da escola, a ponto deles próprios também se mobilizarem junto à comunidade. Teve escola, por exemplo, que conseguiu apresentar ao Ministério Público um abaixo-assinado com muitas assinaturas mesmo, né, fazendo um breve resumo de todas as demandas que eles entendiam que na região deles eram importantes, né, de serem identificadas. E a gente viu isso em eixos diferentes, né, saúde, educação, esporte, lazer, até iluminação pública, eles identificaram como sendo algo importante para a segurança deles, para a integridade física e tudo mais. Então, assim, a gente vê que houve uma mobilização conjunta. Algumas escolas não ficaram apenas na avaliação da sua própria unidade, mas foram a outras escolas na região, identificaram outras situações como sendo situações que precisam receber, né, tanto do Poder Público quanto do Ministério Público, uma atenção maior. Então, assim, para o senhor ter ideia, secretária, a partir do resultado, né, do trabalho de campo feito pelos alunos nas escolas, nesses diversos eixos, educação, saúde, esporte, lazer, assistência social, a gente criou já 13 procedimentos no âmbito extrajudicial do Ministério Público, né, para adotar providências, buscar esclarecimentos junto às autoridades de quais são as providências que já podem estar sendo até adotadas para resolver aqueles problemas que eles identificaram. Juntamos também documentos, vídeos que eles produziram, fotografias, entrevistas que eles fizeram, há inquéritos civis que já estavam em curso, porque muitos temas a gente já tinha também ali identificado, como por exemplo a questão do transporte, a dificuldade, né, do acesso gratuito ao transporte coletivo, muitas vezes o motorista não para, enfim. Então a gente foi abastecendo os inquéritos civis, os procedimentos que a gente já tinha em curso e também pôde criar outros, né, para dar início então a um diálogo com o poder público municipal ou estadual, nas suas diversas esferas, né, e em busca das providências que se mostrarem necessárias aí ao exercício pleno desses direitos. Então foi extremamente produtivo. Fora o calor humano que se pôde trocar, né, com a presença dos alunos ali, o carinho recebido, os desenhos, a gente pôde visitar várias salas, né, ver a preparação, algumas salas tinham até trabalhinhos na parede, lugares para eles depositarem ali os trabalhos que eles tinham feito relativos a essas demandas identificadas, né, para servir de referência naquela sala da unidade escolar, para aquele grupo. Então a gente vê que realmente houve um envolvimento de toda a rede pública municipal, desde o diretor aos alunos, as pessoas que trabalhavam, a gente visitou refeitórios. Então, assim, houve toda uma mobilização em torno disso. E por isso a gente, assim, entende que estamos chegando ao fim de um módulo, né? Está se aproximando aí, mas a nossa ideia é manter esse canal de comunicação direta entre o Ministério Público, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, aberto a outras unidades escolares da rede pública municipal. Pretendemos estender também, mais para frente, a rede estadual, a rede privada, né? Para que haja realmente essa interação produtiva, esse diálogo enriquecedor entre as instituições e os alunos. Eu pude ver isso acontecendo, né, e bem diretamente, quando a senhora menciona, só nesse momento, né, que foi basicamente a segunda quinzena de maio,
a contribuição, a participação dos alunos, das escolas, que não foi uma ação meramente no dia do encontro, né? Ela permaneceu também como uma ação continuada para que eles tivessem esse espaço próximo de suas residências. Mas parece me assustar quando a senhora fala de 13 inquéritos civis, e aí vale também para os nossos educadores. É muito melhor a gente ter esse tipo, e aqui não está falando-se apenas da educação, né, mas entendendo o inquérito civil como um instrumento, dentro da ótica educacional, sempre muito pedagógico, que vai nos permitir orientar prioridades, porque dificilmente as demandas são demandas desconhecidas. Mas às vezes chegam tantas demandas ao Ministério Público que não tem uma profundidade em si mesmo, é meramente denuncismo, e nesse caso nós estamos falando de um método de trabalho em que as crianças, os adolescentes começam a participar, exercendo cidadania e, não vou nem chamar exigindo seus direitos, porque eles não estão nem nessa perspectiva, mas muito mais dizendo que bom que eu tenho o direito de poder, né, demandar isso. Eu acho que é nessa relação, muito mais com esse sentido pedagógico, de que o direito existe, deve ser cumprido, e eles podem e devem também sinalizar para que seja tratado, que é a forma que eu acho que o projeto tem de diferencial, de tratar com a seriedade devida aqueles que são realmente os sujeitos de direito, de tudo isso que justifica essa ação. E aí eu concluo essa abordagem perguntando assim, à senhora, essa questão da cidadania, de direitos humanos nas escolas, esse projeto talvez, não sei se ele nasceu com essa visão tão pedagógica, dado que não necessariamente teria que ser, mas não acabou se desdobrando numa ação prática, sob o ponto de vista pedagógico? Às vezes a gente fala muito em cidadania, mas o exercício dela, quem sabe isso não possa virar uma ação cada vez mais integrada ao currículo das escolas? Como é que a senhora vê essa articulação? Exatamente, ótima pergunta. Realmente, a nossa ideia inicial, ao pensar no projeto, foi buscar, através das crianças, identificar, né, os problemas principais daquela região, identificar demandas. Mas, de fato, né, o contato com eles foi ampliando muito mais o objetivo inicial, né, para um trabalho mesmo social, na verdade, né, de troca. Eu acho que assim, a participação deles despertou na gente uma perspectiva, né, de que o nosso contato pode estimular essa participação democrática, né, essa vontade de transformar a sua atuação no meio social em algo positivo, em algo que envolve o bem comum. Então, eu acho que a palavra que o senhor usou, né, antes, ela resume bem essa ideia, que a ideia do projeto acabou sendo principalmente pedagógica, né? Acho que a articulação entre as instituições, feita de maneira respeitosa, firme e organizada, né? Compreensiva, dentro do bom senso, ela oportuniza esse clima, ela expressa esse clima, eu acho que para as escolas. Eu acho que essa ideia, né, de trabalho em conjunto, de trabalho em harmonia, de todos os poderes, né, judiciário, poder executivo, poder legislativo e as instituições que estão envolvidas na organização e ordenamento desses poderes, serve de exemplo, né, espelha, né, o que a Constituição prescreve, no sentido de que a gente precisa trabalhar em harmonia e equilíbrio. Então, eu acho que o projeto ganhou, sim, uma outra dimensão que vai além do mapeamento, que é justamente essa oportunidade de interação enriquecedora para o Ministério Público, de compreender pelo olhar dos titulares dos direitos as suas necessidades e também aos próprios titulares do direito a oportunidade de exercitarem, ainda que sob a forma de treinamento, né, a cidadania. Eu acho que essa foi a grande... o que, assim... foi além das expectativas, né? Acho que essa foi o resultado, assim, mais enriquecedor de tudo. A gente que é da educação está sempre em busca disso, né? Porque é a chance que a gente tem de, ao tornar pedagógico, ele ser incorporado de alguma forma à rotina escolar e gerar esse ganho, porque não pode ser um ganho apenas nesse momento mais direto, né, que há essa ação inovadora. Em algum momento ela deixará de ser uma inovação quando ela fizer parte da cultura escolar, né? Quando a gente conseguir estar trabalhando num formato mais adequado, eu diria, né, de tratar o direito dentro de uma perspectiva de direitos e deveres, porque é nosso papel no olhar da educação compreender
também estimular para que busque-se os direitos, e nós precisamos também, seja dos familiares, seja das próprias crianças, dos nossos profissionais, e nos entendermos também com os nossos deveres, porque essa sociedade só vai melhorar se cada um fizer a sua parte, e quem for responsável pelo coletivo também, que é o poder público nas suas diversas esferas. E eu diria, senhora, o seguinte, esse projeto não terminou integralmente nesse primeiro módulo com 5 escolas, porque há uma ação também no dia 17, agora próximo de junho. Fala um pouquinho desse evento do dia 17 para nós. O evento do dia 17, né, vai acontecer na UENF, né, que tem sido também uma parceira nesse projeto, cedendo as instalações. A gente pôde usar com os alunos para os encontros os auditórios da UENF, a quadra, enfim, todo aquele ambiente, né, que também é um ambiente inspirador do ponto de vista pedagógico, né? A gente escutou vários relatos de crianças que já pensam um dia serem professores na UENF ou fazerem um curso na universidade. Então, isso também ajudou muito a ampliar as perspectivas. E a ideia é concluir também lá na UENF, no dia 17, o primeiro módulo, né, com um evento que tem por objetivo homenagear, né, e agradecer principalmente a participação de todas as 5 escolas, a participação da Secretaria de Educação. Sem esse apoio seria impossível o projeto, né, porque toda a articulação e mobilização, transporte dos alunos aos sábados, porque os encontros foram aos sábados, né, nas manhãs de sábado. Então, o transporte dos alunos foi todo assumido pela Secretaria de Educação, que tornou esses encontros possíveis. Então, agradecer principalmente, né, fazer uma homenagem ao trabalho que eles fizeram, as crianças durante esse tempo todo, né, identificar uma rápida avaliação sobre os resultados obtidos por eles, né, indicar a escola que conseguiu um engajamento maior na sua rede de convivência, né, e comemorar esse momento, né? A gente vai ter um evento esportivo também, uma corrida na própria UENF, vamos ter um lanche, enfim, vamos ter uma premiação por participação mesmo, algumas medalhinhas, uns kits. É mais um encontro para celebrar, né, esse trabalho de esforço coletivo, que envolveu aí desde o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação, pessoas voluntárias. Nós tivemos uma professora da UENF, a professora Carla, que se voluntariou, a Luciene, que é uma psicóloga que se voluntariou também, o Estúdio Fabrício Bastos, que é um estúdio que tem uma filosofia de oferecer saúde através do esporte a várias pessoas, e se voluntariou, oferecer às crianças sempre em todos os encontros, na segunda etapa, atividades físicas e recreativas, né, para que eles pudessem, depois das nossas rodas de conversa sobre os direitos deles, também vivenciarem na prática ali mesmo, né, o direito ao esporte, ao lazer, à alimentação saudável. Também tínhamos um lanche. Enfim, é uma oportunidade de confraternização de todos aqueles que fizeram parte desse primeiro módulo, né? Mas não é o fim. A ideia é que a gente possa, já no segundo semestre, dar início a um segundo módulo com outras escolas de outras regiões, e assim seguirmos, na medida do possível, mantendo esse canal de forma permanente de comunicação aberto com as crianças e adolescentes. Muito legal. É claro que em meio a muitas ações a corrida não podia faltar. É verdade. Bom, a gente tem nesse momento uma novidade que a gente costuma trazer aqui no nosso Hora da Educação. Então, nesse momento, a gente vai trazer para vocês uma novidade da nossa educação, no nosso momento Novidades da Seduct. E a novidade da semana é que a gente está recebendo essa semana, já chegou para nós, um amplo número de equipamentos tecnológicos, tablets, que serão encaminhados às escolas, não imediatamente, tem todo um controle de patrimoniar, definir quantos vão para cada escola, que isso é tudo muito bem definido, mas que faz parte do nosso grande projeto, que está ligado ao Programa de Aprendizagem Eficiente, para que a gente possa fazer chegar na forma de laboratórios com os aplicativos. Já falamos aqui do EduTem, aquela ferramenta da matemática,
que permite os alunos estarem aprendendo de forma lúdica e gamificada, e assim outros aplicativos que são importantes para os nossos alunos. E temos aí a chegada dos tablets, e na sequência também, ou seja, ainda aguardamos o tempo que é necessário, embora o processo licitatório já tenha sido concluído, dos Chromebooks, que são equipamentos individualizados para os nossos professores, pedagogos, gestores, além de computadores também, aqueles computadores desktop, como a gente chama, para o espaço físico da escola e também laboratórios. Então são compromissos que a gente assumiu, a gente sempre diz aqui, né, nós gostaríamos de ser mais rápidos, mas a gente precisa percorrer todas as fases que são próprias do rito da aquisição no poder público. Certamente, na medida que a gente vai avançando, a gente vai ter menos aquisições que serão necessárias em tão pouco tempo, né, como nós temos feito atualmente, até porque não tínhamos quase nada nesse início. E a gente espera que o zelo, o cuidado, o controle nos permita fazer com que esse equipamento possa de fato ser usado para aquilo que se propõe, que é ser facilitador da aprendizagem dos nossos estudantes e do trabalho dos nossos profissionais. Agora, doutora Anica, a gente realmente caminha para a conclusão, né, do nosso Hora da Educação, e eu lhe passo a palavra para suas considerações finais. Bom, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa, né? Essa oportunidade de interação com aqueles que atuam diretamente na rede pública municipal de educação é muito importante, né? Dizer que o Ministério Público está com as portas abertas, né, para receber não só as crianças e adolescentes, que é o nosso foco do projeto, mas também a todos aqueles que quiserem, né, entenderem que é necessário a nossa atuação, quiserem algum tipo de orientação relativa aos direitos das crianças e adolescentes, agradecer o empenho e o esforço da Secretaria Municipal de Educação durante todo esse período, desde que a gente apresentou a ideia ainda embrionária, as contribuições em relação ao desenrolar do projeto, a logística, né? Quantas escolas, como seria possível, quantos alunos participariam, isso tudo foi um trabalho de parceria, né, que o senhor pessoalmente pôde nos trazer aí para enriquecer as nossas ideias iniciais, a Kátia também, enfim, tantos lá da Secretaria. Então, assim, agradecer esse apoio a todos os diretores, professores que se envolveram no projeto, né, e principalmente aos alunos que trouxeram, através desse projeto e desses contatos, né, uma motivação nova para que a gente possa seguir, né, em busca aí de assegurar os direitos daqueles que, ainda em função da fase de desenvolvimento, não podem fazer isso diretamente, mas que podem, através do Ministério Público, da Secretaria e de todos esses que participaram, né, ter o seu direito à voz garantido. Então é só agradecer, secretário. É isso aí, doutora Anica. E agora a gente vai para a nossa Hora da Reflexão. Hora da Reflexão. A educação modela as almas e recria os corações. Ela é a alavanca das mudanças sociais. Quem disse isso foi Paulo Freire. Quero agradecer aqui de coração a doutora Anica, agradecer também a Kátia Mello, que está com a gente aqui, que é uma grande parceira nesse projeto, né, atrás das câmeras, mas é uma assessora que está sempre contribuindo muito com os nossos projetos e acompanhou todas as etapas representando a Secretaria. E a você que esteve conosco em mais esse encontro, que é sempre uma oportunidade de estarmos trocando experiência, e eu espero vocês no nosso próximo Hora da Educação com Marcelo Feres. Até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.